partir do versículo de número 13. Evangelho de Lucas 24, capítulo 13. Fala sobre os discípulos no caminho de Emaús, na aldeia de Emaús, no caminho da aldeia de Emaús. Amém, irmão? Acharam? Amém? Posso ler? Acompanhe na sua Bíblia aí que eu vou ler alguns versículos. Eu vou ler até o de número 36. Diz assim o texto: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10, 11 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele perguntou: O que se trata? E eles explicaram: Aquilo que aconteceu com Jesus, Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser ordenado à morte e o crucificaram, nós esperávamos que fosse ele a quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É na verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão de que as mulheres disseram, mas não ouviram. Então eles lhe disse: Como vocês são insensatos ou nerços, e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. Entrou para ficar com eles, e aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, e depois partiu o pão e o deu, e reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho e quando nos explicava a Escritura? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: De fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Aleluia. Queria que você gravasse aí. Eu marquei algumas situações. Capítulo 14 é um questionamento. No capítulo 16, uma cegueira. No capítulo 18, um desabafo. No capítulo 25 a seguir,
um ensinamento. No capítulo de número 28, um convite. No capítulo 31, uma revelação. No capítulo de número 32, uma certeza. E o capítulo de número 33 a seguir, uma missão. E nós vamos falar sobre isso nessa noite. Eu queria que você prestasse bastante atenção, porque isso que aconteceu com esses discípulos, com certeza é o que acontece conosco costumeiramente, não é? Vou tomar um gole de água aqui, molhar as palavras. Irmãos, o texto, antes do texto, nós olhamos para o capítulo de número 24, nós vamos ver a ressurreição de Jesus, que é o primeiro dia da semana, que é o domingo, quando Jesus ressuscitou e as mulheres ali foram de madrugada ao túmulo, levando ali óleos aromáticos, né, os preparativos para o corpo, não é? E quando chegaram lá, tiveram um encontro com os anjos, e dizendo que ele está vivo. Quem buscais, né? O vivente dentre os mortos, ele vive. E elas foram e anunciaram aos discípulos que estavam todos reunidos, ou melhor, escondidos com medo, devido à revolta dos judeus, devido à revolta dos líderes judeus, né? E a Bíblia diz que quando elas disseram que tinham visto o anjo disse que ele vive, a Bíblia diz que Simão, que é Pedro, não é? Correu até o sepulcro e quando chegou lá viu o sepulcro todo vazio e voltou dizendo que Jesus também não estava no sepulcro. E aí entra a história destes dois homens. A Bíblia dá o nome de um, que é Cleopas, não é? Com certeza é um parente próximo de Jesus, porque a Bíblia diz que na cruz tinha a Maria de Cleopas, não é? Que é o mesmo sobrenome, é o mesmo significado. Mas a Bíblia diz que eles iam aquele caminho. A caminho de Emaús, de Jerusalém a Emaús, o texto diz que é cerca de 11 quilômetros, 60 estádios, 11 quilômetros, não é? 11 quilômetros era dada quase de um dia inteiro, porque eles andavam a pé, não é? No sol, a pé. Não havia estradas, né? Na maioria dos lugares não havia estrada, a não ser onde os romanos faziam as estradas para marchar o exército, mas eles andavam a pé. Então, se você olhar hoje, não é? A gente vai caminhando aí, não é? Os mais ligeiros faz até muito mais, né? 10 quilômetros é fácil você tirar aí com 2 horas ida e volta, né? 10 quilômetros ida e volta. Então, mas eles andaram o dia todo. E o que me chama a atenção aqui é algumas coisas que a gente quer comentar com os irmãos. A Bíblia diz que no versículo de número 14, eles iam conversando entre si, não é? Discutindo acerca como aconteceu aquilo com Jesus, porque eles tinham Jesus como o Messias, eles acreditavam que Jesus era um grande profeta, um enviado de Deus, e mais, eles acreditavam que Jesus iria livrar eles da opressão de Roma, né? Todo o judeu esperava que o Messias viria e livraria eles da opressão de Roma, porque até então Roma dominava sobre a Judéia, dominava sobre os judeus, não é? Eles eram aqueles que dominavam sobre os judeus, assim como Portugal por um tempo dominou e colonizou o Brasil, não é? Então Roma dominava, então a opressão de Roma era muito grande porque os costumes eram diferentes. Os romanos tinham muitos deuses, os romanos adoravam sol, lua, o que vinha na frente. Já os judeus adoravam um único Deus, e isso causou muito impacto entre as nações. Isso causou muitos conflitos, isso causou muitas revoltas, isso causou guerras civis e tantas outras coisas. E eles esperavam que o Jesus, não é? O Cristo, que é a mesma coisa que Messias, a palavra Cristo é mesmo que Messias, a Bíblia diz que eles esperavam que Jesus viesse e como um libertador, tirassem eles da opressão, não é? Fizessem ali sinais extraordinários e livrassem o povo judeu da opressão de Roma. E Jesus realmente fez isso. Mas Jesus não livrou do físico, livrou a alma deles da opressão daqueles que serviram a Jesus. E é sobre isso que o texto trata. A Bíblia diz que eles iam discutindo entre si, porque já era o 3º dia que Jesus tinha morrido, que Jesus tinha sido crucificado, que Jesus tinha descido à sepultura, não é?
E ao terceiro dia ainda dizendo assim, e agora? O que vai acontecer? A gente esperava que esse seria aquele que iria nos livrar dessa situação em que nós vivemos, dessa opressão, e já é hoje o terceiro dia e não aconteceu nada. E aí ainda diz assim, bem que alguma das mulheres que vivem entre nós aí, que andam entre nós, não é? No caso que era Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, as mulheres mais próximas de Jesus, foram ao sepulcro, diz que viram os anjos, né? E os anjos dizem que ele vive, Cefas também foi lá e diz que ele vive, mas... E a Bíblia diz que neste meio termo, essa conversa, essa indagação, não é? Que não é muito diferente do que a gente faz, a Bíblia diz que Jesus se apresentou diante deles e começou a caminhar com eles. E a Bíblia diz que quando Jesus começou a caminhar com ele, viu que eles estavam tristes. Em algum texto, né, na tradução ao meio da revista corrigida, diz que eles estavam tristes. Na minha tradução diz que eles estavam entristecidos, que é a mesma coisa. A Bíblia diz que Jesus chega para ele e falou assim, que palavras são essas que vocês trocam? E por que vocês estão tristes? Aí entra uma coisa interessante, irmãos. A Bíblia diz que quando Jesus aparece para eles, eles eram os discípulos de Jesus, eles conheciam a fisionomia de Jesus, eles sabiam quem era Jesus, sabiam identificar quem era Jesus, mas o texto diz que quando Jesus se apareceu, eles estavam tão entristecidos, eles estavam tão decepcionados com aquilo, que a Bíblia diz que foi que eles não o conheceram. Eles estavam impedidos de o conhecer. O próprio Deus impediu que eles conhecessem a Jesus. Por que disso? Se você olhar um pouco para o texto, você vai entender porque muitas vezes Jesus às vezes não se revela, ou nós questionamos tantas coisas das nossas vidas, queremos achar uma solução, uma resposta para tantas coisas, e parece que a gente nunca tem a resposta. Quanto mais você se pergunta por quê, não é assim? Quanto mais vem porquê, menos vem a razão do porquê, menos você entende o porquê daquilo e menos você fica entendendo o que está acontecendo. Foi exatamente o que aconteceu com eles. E a Bíblia diz que quando Jesus, que era a resposta de tudo, apareceu, a Bíblia diz que eles estavam impedidos de conhecer a Jesus. Deus não permitiu que eles conhecessem, porque os seus corações, irmãos, estavam entristecidos. Porque eles estavam olhando para uma promessa que Deus tinha feito e estavam desanimados, decepcionados, estavam questionando tudo aquilo que tinha, todas as promessas que tinham, que eles achavam que era que Jesus iria fazer, vendo-se findar. E a conversa deles não era outra, a não ser muitas vezes a conversa que nós fazemos um com o outro, dizendo assim, mas se Deus está no controle das coisas, por que isso acontece? Por que só comigo que essas coisas acontecem? Não é? Se Deus prometeu que iria fazer, por que não faz? Não é? Nós não somos muito diferentes desses dois discípulos que estavam questionando. E a Bíblia diz que no versículo de número 16, no versículo de número 15, enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou deles, porém os olhos deles estavam como que impedidos de conhecer. Então Jesus faz uma pergunta, porque eles estavam entristecidos, e pergunta o que é que eles estavam conversando. A Bíblia diz que Cleopas, um dos que estavam, pegou e falou assim, você é um estrangeiro aqui? Se você olhar o texto, você vai ver como um desabafo. Você não sabe o que está acontecendo? Só você é peregrino em Israel, em Jerusalém, e viu que tudo que aconteceu aqui, você não sabe o que está acontecendo? E Jesus faz uma pergunta para ele, quais? Eu entendo uma coisa aqui, irmãos. Quando Jesus indaga para eles o que estava acontecendo, eles são impedidos de conhecer quem estava falando com ele, porque os seus corações não estavam olhando para as Escrituras, estavam olhando para as promessas que eles achavam que Jesus tinha que fazer. A consequência disso é que quando Jesus pergunta, a resposta deste Cleopas foi uma resposta meio que agressiva. Se você olhar o texto, ele vai como com agressividade dizendo para você é um peregrino aqui, você está alheio do que está acontecendo, toda Jerusalém sabe o que está acontecendo, e você está em Jerusalém e não sabe o que está acontecendo, e Jesus pergunta para ele assim, o que aconteceu? E aí eles começam a dizer o seguinte, dizendo assim, aquilo que aconteceu a Jesus o Nazareno, varão poderoso em palavras, em obras, e começam a contar dizendo assim, esperava que seríamos esse o que nos libertaria.
Mas os nossos mestres ou os nossos líderes, eles mesmos os entregaram para morrer. Eles mesmos o crucificaram. O entristecimento do coração deles era tão grande que, além de eles não conhecer quem é que estava falando com ele, porque o seu coração estava triste, e preste atenção nisso, irmão, quando o coração do crente está triste, ele não consegue identificar a voz de Deus. Quando o coração do crente está confuso, quando o coração do crente está achando algo para se justificar, alguma coisa para se apoiar, vamos dizer assim, um álibi ou um bode expiatório para dizer que isso acontece de monte com a gente, ninguém está livre disso, isso acontece de monte, dificilmente você consegue ouvir alguma coisa de Deus na sua vida, porque o seu coração está empenhado em achar um motivo ou achar alguma coisa que lhe causou aquilo, e você começa a examinar tudo aquilo que você achava que era promessa sobre a sua vida, não consegue ver o cumprimento daquilo, a intenção é que alguém tem que ser ocupado, e geralmente não somos nós, né? Geralmente não somos nós. Foi exatamente isso. Chegaram para Jesus e disseram assim, ó, os nossos líderes, eles entregaram para morrer, para ser crucificado. E aí Jesus, no versículo de número 28, então ele lhe disse, como vocês são, né? Ele diz assim, em outro lugar diz assim, ó nércios e tardos de coração. Sabe o que isso quer dizer? O que Jesus estava dizendo? Na King James, na tradução do Rei James, ele diz assim, ó, tolos e insensatos e tardios de coração. Jesus os chama de tolos e insensatos, por quê? Porque eles estavam se culpando e culpando os outros por uma coisa que Jesus estava sempre falando aos seus corações. Jesus, o ministério de 3 anos e 6 meses de Jesus, ou a vida de 33 anos e 6 meses de Jesus, foi exatamente pregando a palavra de Deus, anunciando o que iria acontecer, falando ao coração do povo, dizendo exatamente o que estava por vir, dizendo exatamente o que viria sobre a nação. E eles ouviram, mas parece que tem tempo, irmão. Parece que tem situação na nossa vida que quanto mais a gente ouve, menos a gente entende. A situação desses homens era a mesma coisa. E agora? Olha a situação, acabou tudo. E agora o que nós vamos fazer? O único que podia nos salvar morreu. O que vai acontecer agora? Nós estamos de novo na mão dos romanos. Agora que nós vamos ser escravos mesmo. Muita gente pergunta assim, e agora? O que vai acontecer? Aquilo que você achava que era a sua base, que era a solução para os seus problemas, de repente, sabe aquela certeza que muitas vezes a gente tem? Que a gente agarra com todas as forças? De repente ela escorrega pelos dedos e a gente, sabe, tenta pegar água com a mão. Já tentou pegar água com a mão? É a mesma coisa? Quanto mais você pega assim, tenta pegar alguma coisa líquida com a mão, você não consegue, é a mesma coisa, você entra num desespero. E a situação é que o coração entristece e a gente não consegue olhar para frente, nem olhar para trás, nem para os lados. A gente só foca em cima daquilo, porque acha que aquilo era a solução para o problema, porque aquilo era exatamente o que iria fazer a diferença, e a gente perdeu, ou a gente deixou escapar. Não é? Em algumas situações a gente não foi merecedor, ou coisa. O coração do ser humano dá inúmeras situações para tentar confortar uma coisa que não tem como explicar. E exatamente o que eles estavam dizendo, e agora? Acabou tudo. A esperança que nós tínhamos, daí a tristeza do coração. O ser humano, ou melhor, o crente, sem esperança e perspectiva de vida, ele não vai para lugar nenhum. Você não consegue nem sair de casa. Quem não tem esperança, não tem razão nem para viver. Quem não espera algo de Deus, vive
sequestrado 24 horas achando que tudo que acontece é em cima dele. Ontem eu conversando com um irmão, que até congregou com nós um tempo, ele encontrou um outro irmão, né? E eu já sei como é que é a reação desse irmão. Né? Ele é o tipo do camarada assim, ele ficou, pastor, eu vi fulano e ele nem me cumprimentou. E esse irmão é assim, parece que todo mundo conspira contra ele. Ele tem isso no coração. Eu já conversei com ele inúmeras vezes sobre isso. E às vezes nós ficamos do mesmo jeito, irmãos. Ó. A gente se encontra numa situação, a gente se encontra numa posição tão difícil de entender as coisas que a gente parece que está todo mundo conspirando. O que eles estavam dizendo para Jesus é a mesma coisa. E a resposta, olha, a resposta que eles estavam tanto procurando, Jesus já tinha citado ao coração deles inúmeras vezes. Por que você diz isso, pastor? Porque depois do versículo de número 25, Jesus dá um ensinamento para eles. Jesus dizendo assim, ó insensatos, e demoram para crer tudo que os profetas disseram. Na verdade, que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória, para entrar na sua glória, e começando por Moisés, lá atrás, Jesus descreveu os profetas e Moisés até chegar nele, tudo que os profetas disseram, todas as profecias. Com certeza Jesus passou por 53 de Isaías. Com certeza Jesus passou por todos os profetas para explicar o que é que estava acontecendo, para que eles entendessem o que é que estava acontecendo. E a Bíblia diz que a explicação foi até o final do caminho. Presta atenção onde eu vou chegar. Foi até o final do caminho. Quando a Bíblia diz que o dia já estava declinando e eles chegaram à aldeia e Jesus fez com que ia. Jesus fez com que ia. E a Bíblia diz que eles chamaram Jesus, falou assim, fica conosco, já está tarde. Eles insistiram, fizeram um convite e insistiram para Jesus ficar com eles. Mesmo ainda não sabendo quem era, mesmo tendo uma leve desconfiança de que aquele personagem que estava falando ao seu coração era alguém que eles até conheciam, era alguém que eles tinham conhecimento, era alguém que eles sabiam que era diferente, mas, e a Bíblia diz que quando Jesus entra, Jesus senta à mesa, e eles reclinam, e na versão Almeida diz que eles reclinam a cabeça, e Jesus pega o pão, parte o pão, e quando Jesus parte o pão, dá graça e dá sobre eles, a Bíblia diz que os seus olhos se abriram. A Bíblia diz que quando os olhos deles se abrem, Jesus desaparece. Quando Jesus desaparece, eles fazem uma coisa interessante, irmãos. Tudo aquilo que Jesus explicou e falou, e falou, e falou, e falou, quando os olhos deles foram abertos, eles entenderam. Entenderam ao ponto de um olhar para o outro e dizer assim, ó, não ardia em nossos corações quando ele nos explicava a Escritura? Você quer dizer com isso, pastor? Sabe aquela sensação de que você tem que ouvir, ou alguém chega perto de você, fala alguma coisa, ou você ouve um louvor, ou você ouve uma palavra, o coração fica confuso porque você está focado naquilo que você acha que tinha solução para a sua vida, e Jesus está tentando falar através do louvor, através de uma palavra, através de um conselho de alguém, e aí quando os seus olhos se abrem, você entende que Deus sempre esteve do seu lado, tentando falar com você, mas os seus olhos estavam fechados. Os olhos deles estavam fechados. Lembra do que eu sempre digo aqui, irmãos? A gente só ouve o que quer e só vê o que quer. Porque o nosso foco está tanto em uma situação que a gente não consegue enxergar a outra. Não consegue enxergar. A Bíblia diz que os olhos do homem do corpo são a candeia da alma. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo andará em trevas. E quão densas trevas são. Às vezes nosso olho é mau.
Olho mal, pastor, olho mal. Tudo que você vê negativo. Tudo que você olha, sabe, a teoria da conspiração, você abraça ela. Tudo que você vê está ruim. Talvez você está sentado em cima da bênção, está achando que está na prova. Talvez você está com as coisas sendo controladas e está achando que está tudo ladeira abaixo. Talvez a pessoa está se aproximando de você, ou alguém, ou um parente, ou um amigo, eu não sei quem. E você acha que as pessoas estão chegando perto de você para tirar proveito da situação, ou para te prejudicar, ou para isso ou para aquilo, porque os olhos estão fechados. E a alma está escurecida porque não consegue enxergar o que está diante dos olhos. Sabe, às vezes até o Espírito Santo dá um chacoalhão na gente assim, e você, por um momento, você, sabe, a luzinha acende, mas você não dá vazão para aquilo, porque acha que aquilo é coisa da sua cabeça, e volta de novo ao ponto. Volta de novo tentar pegar a água com a mão. Volta de novo a achar que a solução não está em lugar nenhum, está aqui, está perto de você, e você tem... E o coração entristecido. Eu fiquei, irmãozão, maravilhado quando Jesus desaparece deles. Ó, presta atenção. Quando Jesus desapareceu deles, e eles entenderam quem era Jesus, um olhou para o outro e falou assim: rapaz, quando nós estávamos ouvindo o que ele estava dizendo, você prestou atenção como o nosso coração ardia? Quando eu olhei esse texto, irmãos, agora à tarde, eu falei: oh meu Deus, faz o meu coração arder quando eu ler a tua palavra. Faz o meu coração arder quando eu estiver pregando a tua palavra. Faz o meu coração arder quando eu estiver ouvindo um louvor. Faz o meu coração arder quando eu estiver de joelhos dobrados orando. Faz o meu coração arder pela tua presença. Irmãos, o crente, sem entender a presença de Deus na vida dele, não é nada. Quando Deus falou para Moisés assim, ó, que era para atravessar o povo, para levar o povo, Moisés falou para Deus assim, ó: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Porque ele sabia que a presença de Deus iria conduzir ele à promessa. É a presença de Deus que nos tira do lugar de estagnação que nós estamos e nos leva para a promessa de Deus para as nossas vidas. É a presença de Deus que nos faz entender o que está à nossa volta. É a presença de Deus que tira a tristeza do nosso coração. É a presença de Deus que faz com que em meio à crise, em meio à pandemia, em meio a restrições, em meio à crise financeira, global, política, tudo, a gente encontre paz e sinta desejo na alma de orar, de cantar, de louvar, de estar na presença de Deus. É a presença de Deus que move a nossa vida. É o lubrificante para a nossa engrenagem do coração, para nós continuarmos crendo. É a presença de Deus que faz a gente acreditar que é possível, que a promessa de Deus é real para as nossas vidas. E muitas vezes nós desvalorizamos isso. Porque a gente acostuma não sentir a presença de Deus. Vira um hábito orar e não sentir nada. Ler a Bíblia e não entender nada. Ouvir um louvor e não saber o que está sendo cantado. Acha até bonito a voz, acha bonito o ritmo, mas a mensagem do louvor não penetra, porque não há presença de Deus. Olha aqui, Jesus, quando desaparece, parte o pão, desaparece, e eles dizem assim: não ardia em nossos corações quando ele falava conosco? Irmãos, preste atenção no que aconteceu depois. Olha o que a presença de Deus faz na vida do homem. Olha o que a presença de Deus faz na minha e na sua vida. Eles vinham tristes, confusos, desesperados, sem esperança nenhuma. Jesus abriu-lhe as Escrituras, quer dizer, Jesus falou acerca de si através das Escrituras, através do que ele tinha dito. Jesus abriu-lhe os olhos, eles estavam na caminhada de um dia. Quando eles chegaram, o dia já estava declinando. O versículo de número 33, olhe, preste bem atenção o que a presença de Deus faz.
na mesma hora, no instante, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os discípulos. Olha o que a presença de Deus fez para dois homens que estavam desanimados, que estavam andando aí com certeza a uns 1,5 km por hora. Quanto que dá para andar por hora? Uns 6? Rápido, 6. Uns 6. Rápido. Vamos aí uns 4,5, né? Com certeza eles estavam andando desanimados, porque o crente quando está andando desanimado, a cabeça dele parece que está com uma bola de peso, né? Andando assim, ele puxando. Parece que está procurando o que não perdeu. Pessoa desanimada procura o que não perdeu, porque ele não consegue olhar para cima, só olha para baixo. Ele não consegue encarar ninguém, porque no seu coração não tem perspectiva de nada, então ele não consegue olhar para nada, não consegue olhar ninguém nos olhos. Já prestou atenção nisso? Quando você está desanimado em casa, que alguém vai conversar com você, você não consegue olhar a pessoa nos olhos, você olha assim meio de lado, de repente os seus olhos se abrem, o seu entendimento se abre. Irmãos, quando o entendimento nosso é aberto, sabe o que acontece? A nossa fé é alavancada. A gente começa a crer no impossível. A gente só crê no impossível quando nós entendemos quem é o Deus do impossível. E Ele se revela a nós para nos fazer entender que através dEle todas as coisas são possíveis, como Ele diz em Lucas capítulo 1. E a Bíblia diz que a caminhada que demorou quase o dia todo, e eles chegaram para Jesus e disseram assim, já está tarde, fica aqui, descansa, amanhã você volta, ou amanhã você continua. A noite não proibiu eles de levantar e levar as boas novas. Quando a presença de Deus está na sua e na minha vida, sabe o que acontece? Não há tempo ruim, não há dia, não há noite, não há sol, não há chuva, não há problema, não há escassez que nos pare, que nos faça ficar de boca fechada. O que a gente quer dizer é que Jesus está vivo e que Jesus é a solução para o problema do ser humano. Foi exatamente isso que eles entenderam. Correram para os discípulos e disseram assim, Ele está vivo. E quando chegaram a receber a notícia, as mulheres viram, Simão viu, e Simão viu também, e eles disseram, é verdade, porque no caminho ele se apresentou com nós, e ele está vivo. E quando Jesus está vivo no meio do seu coração, irmãos, tudo que nós colocamos os nossos olhos, nós achamos que há possibilidade. Todas as dificuldades que estavam sufocando a nossa alma, elas desaparecem. Sabe por quê? Você olha para a vida e vê ela uma possibilidade de glorificar o nome do Senhor. Você olha para a situação, parece ser perdida, você vê a possibilidade, através da sua vida, de glorificar o nome do Senhor. Como, pastor? Crendo, acreditando, tomando posse daquilo que Deus tem para a nossa vida. Olha, irmãos, um pouco para a nossa história, para mim e para a sua história. Você acha que Deus brinca com o ser humano? Se Deus nos tirou de um lugar, Deus nos tirou de uma vida de fracasso, porque é a vida de fracasso, servir ao diabo, nos colocou, nos deu o maior presente, que é a salvação, é a reconciliação, nos deu o maior presente, que é ter a presença dele na nossa vida. Você acha que Jesus quer que a gente volte para trás? Não. Jesus quer que a gente avance. Avance. Sabe o que Deus me trouxe à memória agora? Quando Jesus deu missão para os 70 discípulos. E a Bíblia diz que Jesus mandou ele de 2 em 2 para que fossem, e eles foram lá, e os demônios saíram, e eles voltaram lá e chegaram perto de Jesus, sabe, batendo palma e dando aviãozinho, fazendo de tudo, e falou assim, olha, até os demônios se nos sujeitam. Achavam que tinha fazido uma coisa extraordinária. E ele disse assim, alegrai-vos antes, pelo vosso nome está escrito nos céus. E quando você aceita Cristo, a Bíblia diz que o seu nome é escrito no livro da vida. E ninguém pode apagar. Não é a prova que apaga, não. Sabe que o que nos faz é perder o nome escrito lá quando nós desistimos. Quando nós não queremos mais. Porque a gente fica tão emocionado quando acontece alguma coisa, não é? Mas a gente tem que entender uma coisa.
esta convicção no nosso coração, nosso nome escrito no livro da vida, a presença de Deus real nas nossas vidas. Parar de olhar para a nossa vida como uma vida de fracasso, como uma coisa que não tem jeito, olhar para a nossa vida, para os nossos filhos, olhar para a nossa posição que estamos hoje e achar que não tem mais esperança, que nada vai dar certo. Não coloque isso no seu coração. Creia que o Senhor Jesus está contigo. O apóstolo Paulo mesmo diz assim: posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Ele não está dizendo que ele podia, que ele era o cara, ele dizia: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A vontade de Deus é de nos fazer, irmãos, sobressair em todas as situações. Porque quando você, crendo em Deus, sai de uma situação, sai de um problema, vence uma dificuldade, vence uma enfermidade, vence uma crise, vence qualquer coisa, o nome de Jesus é glorificado. Sabe por quê? Hebreus capítulo 12. Nós que estamos rodeados de uma tão grande número de testemunha, deixamos todo o embaraço que de perto nos rodeia e sigamos com fé a carreira que nos está proposta. Todos estão de olho sobre a vida da igreja. Todos estão querendo parar a igreja. Porque se parar a igreja, acaba a esperança, acaba a solução para o mundo perdido. E eu e você somos igreja. A presença de Deus nos dá força para levantarmos em qualquer que seja o momento e a hora. Eles estavam no declínio do dia. Olha, irmãos, eles estavam de noite. E quando a Bíblia trata de noite, a Bíblia trata de escuridão, trata de incerteza, mas eles não estavam achando problema em voltar no escuro, em romper a escuridão, em romper as dificuldades. Eles estavam cheios da presença de Deus, e a presença de Deus os fortaleceram para ir imediatamente, sem desculpa. Sem desculpa. Sem achar alguém que é culpado disso ou daquilo. Sem dar, sabe, razão para as coisas que acontecem, olhando somente para a vontade de Deus. Quando nossos olhos são abertos, quando nossos olhos, o nosso entendimento abre, sabe o que acontece? A gente começa a fazer somente aquilo que Deus quer e não aquilo que nós queremos. E quando nós temos desejo de fazer aquilo que Deus quer, tudo começa a se encaixar na nossa vida. Tudo começa a se encaixar. Amém? Vamos ficar de pé. Eu queria que você colocasse diante do Senhor agora. Fechasse os seus olhos e buscasse aí no arquivo da sua memória. Buscasse aí diante daquilo que você está vivendo, a solução que você deseja do Senhor. E pare de achar, e pare de pensar que tudo acabou. E pare de tentar resolver os problemas com suas próprias forças. E neste momento comece a buscar a presença de Deus. Comece a clamar pela presença de um Deus poderoso que pode abrir as portas, que pode fazer milagres extraordinários, que pode trazer à existência coisas extraordinárias na nossa vida, somente porque Ele te ama, somente porque o nome dEle vai ser glorificado através da sua vitória. O nome de Jesus não é glorificado na sua derrota, o nome de Jesus é glorificado na sua vitória. Quem bate palma com a sua derrota é o diabo dizendo que você perdeu, mas quando o Senhor te faz sair dessa situação, dessa escuridão, faz com que os olhos da alma sejam libertos, clareados, o nome do Senhor é glorificado. O céu se alegra por entender que você compreendeu a vontade de Deus sobre a sua vida. Então comece a clamar em nome de Jesus, querido Deus, ou no nome do Senhor Jesus, Pai. Eu oro, meu Deus, pelas nossas vidas, Senhor, pela vida de cada filho e filha teu que está neste lugar, nesta noite, e que ouviu, Senhor, esta palavra, e, meu Deus, que o teu Espírito tocou em seu coração, em sua vida, e te fez, meu Deus, entender e compreender algo, Senhor, que está acontecendo à sua volta.
e trouxe, Senhor, entendimento ao seu coração de alguma coisa que está, meu Deus, travando, tirando a sua esperança, tirando, Senhor, a alegria do seu coração nesta noite, Pai, da autoridade do nome do Senhor Jesus. Porque no nome de Jesus há poder, Senhor. Eu peço a Ti, meu Deus, quebra, Senhor, o laço, quebra, Senhor, a armadilha, ó meu Deus querido, quebra, Senhor, todo o embaraço que tão de perto está tentando, Senhor, ó meu Deus querido, embaraçar a vida do Teu filho e da Tua filha, tirando-lhe a paz, tirando a confiança, tirando, meu Deus querido, o desejo de Te buscar, Pai. Há poder no Teu nome, Senhor. Que possamos sair daqui nesta noite vitoriosos, crendo, aleluia, acreditando, confiantes, ó meu Deus, com a fé fortalecida, que o Senhor é Deus de todas as coisas e que tem o controle das nossas vidas, Pai. Eu oro, meu Deus, e peço uma bênção especial sobre a vida dos Teus filhos nesta noite, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.